Titanic. O Titanic foi construído pela empresa White Star Line, estando finalizado em 31 de março de 1912, após 3 anos de construção em Belfast, Irlanda. E não era um navio comum, era o mais impressionante e luxuoso de sua época. Era também o maior, medindo 28 metros de largura, 53 metros de altura e 269 metros de comprimento, aproximadamente o comprimento de 3 campos de futebol. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu em sua viagem inaugural, a primeira grande viagem, levando passageiros da Inglaterra para Nova York, nos Estados Unidos. Além de mais de 2.000 pessoas, o navio transportava quase 3.500 sacos de cartas, pacotes e documentos. Os passageiros eram divididos em 3 classes, de acordo com o poderio econômico. Durante 4 dias, o Titanic fez um bom progresso através do Atlântico, movido por 3 motores a carvão. O Titanic também era conhecido como o navio dos sonhos, e a White Star Line afirmava que ele era o navio mais seguro de todos os tempos. Para garantir que não afundasse, seu casco era composto por 16 seções separadas. Se 2 ou 3 seções fossem danificadas e a água entrasse, o navio ainda teria tempo de navegar em segurança. Então, tudo bem, certo? Pouco antes da meia-noite do 5º dia, no gélido Oceano Atlântico Norte, um iceberg surgiu da escuridão. Grande demais para mudar de direção rapidamente, o Titanic raspou na lateral do gelo, abrindo buracos em pelo menos 4 seções do casco. O capitão do Titanic, Edward John Smith, e sua tripulação sabia que a colisão significava um desastre. O Titanic afundaria em poucas horas. Sinais de socorro foram enviados aos navios próximos, e os passageiros receberam ordens de ir rapidamente para os botes salva-vidas. Mas havia um grande problema. O Titanic transportava apenas 20 botes salva-vidas, o suficiente para acomodar cerca de metade das pessoas a bordo. Pior ainda, os primeiros botes salva-vidas foram lançados meio vazios, desperdiçando espaços preciosos. Em pânico, muitas pessoas pularam no oceano para escapar do navio que afundava. A proa afundou primeiro, fazendo com que a popa subisse. Por volta de 2 horas da manhã, essa inclinação fez com que o navio se partisse em 2, lançando todos os que ainda estavam a bordo para o oceano gelado. O primeiro navio a responder aos pedidos de socorro do Titanic foi chamado de RMS Carpathia. Mas, apesar de ter partido imediatamente e viajado em alta velocidade, ele só chegou por volta das 3h30 da manhã, mais de 1 hora após o naufrágio do Titanic. Tragicamente, mais de 1.500 pessoas perderam a sua vida. Holocausto. O Holocausto foi a perseguição e assassinatos sistemáticos e patrocinados pelo Estado de 6 milhões de judeus pelo regime nazista alemão. A era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha. Terminou em maio de 1945, quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto também é às vezes chamado de Shoah, a palavra hebraica para catástrofe. Ao chegarem ao poder na Alemanha, os nazistas não começaram imediatamente a realizar o assassinato em massa dos judeus. No entanto, rapidamente começaram a usar o governo para perseguir e excluir judeus da sociedade alemã. Entre as medidas antissemitas, o regime promulgou leis discriminatórias e violência contra os judeus alemães. A perseguição tornou-se cada vez mais radical, que culminou em um plano que os líderes nazistas chamaram de solução final para a questão judaica. A solução final foi o assassinato em massa organizado e sistemático de judeus. O regime nazista alemão implementou esse genocídio entre 1941 e 1945, criando campos de concentração, como o de Auschwitz. Os nazistas acusaram falsamente os judeus de causar os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais da Alemanha. Alguns alemães foram receptivos a essas alegações nazistas. A raiva pela derrota na guerra e as crises econômicas e políticas que se seguiram contribuíram para o aumento do antissemitismo na sociedade alemã. A instabilidade da Alemanha sobre a República de Weimar, o medo do comunismo e os choques econômicos da Grande Depressão também tornaram muitos alemães mais abertos às ideias nazistas. Hiroshima e Nagasaki. Às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi devastada pela primeira bomba atômica usada como uma arma de guerra. A bomba apelidada de Little Boy foi lançada do bombardeiro B-29 Enola Gay e explodiu a cerca de 550 metros de altura. Lançando o equivalente a cerca de 200,5 quilotons de TNT, a bomba reduziu 13 km² do centro da cidade a cinzas e causou a morte de cerca de 120 mil pessoas nos primeiros 4 dias após a explosão. Muitas foram vaporizadas instantaneamente pela explosão, outras morreram posteriormente devido aos efeitos da queimadura e da radiação. 3 dias depois, pouco depois das 11 da manhã do dia 9 de agosto, uma segunda bomba atômica, apelidada de Fat Man, explodiu sobre a cidade de Nagasaki. Embora fosse ainda mais potente que a Little Boy, a destruição causada por essa bomba foi menor do que a de Hiroshima, devido à natureza do terreno.
Mesmo assim, mais de 5 km² da cidade foram pulverizados e cerca de 73 mil pessoas morreram. As duas explosões atômicas tiveram os efeitos desejados pelos aliados. Em 10 de agosto, o governo japonês manifestou sua disposição de aceitar a derrota, sujeito a certas condições. Em 14 de agosto, finalmente aceitou a exigência de rendição incondicional. O dia seguinte foi declarado vitória sobre o Japão, ou o Dia da Vitória sobre o Japão, embora a rendição final japonesa só tenha sido assinada em 2 de setembro, encerrando formalmente a Segunda Guerra Mundial. Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, a nação aguardava ansiosamente o lançamento do ônibus espacial Challenger, orgulho e alegria da NASA, em um voo histórico. Sua tripulação incluía a professora de ensino médio Krista McAuliffe, a primeira cidadã não astronauta a ser lançada ao espaço. Mas com apenas 73 segundos depois do lançamento, o Challenger fez história de forma diferente. Enquanto milhões de americanos assistiam, explodiu em chamas, matando todos os 7 tripulantes, tornando-se o pior desastre espacial de todos os tempos. Investigadores assistindo a replays em câmera lenta do ônibus espacial, pouco antes da explosão, testemunharam um jato de chamas saindo da lateral de um dos propulsores do foguete, queimando diretamente na lateral do tanque de combustível principal, causando sua explosão. Durante audiências no Congresso perante a Comissão Rogers, encarregada de investigar a tragédia, foi revelado que o problema técnico estava nos anéis de vedação de borracha, entre o segmento localizado mais atrás do propulsor de foguetes, do lado direito do ônibus espacial. As vedações foram projetadas para impedir o escape dos gases quentes, mas, devido a uma falha de projeto, eram perigosamente sensíveis a baixas temperaturas. A noite anterior ao lançamento tinha sido fria, e gelo se formou no anel de vedação em questão, congelando-o e tornando-o quebradiço. Um jato de gás quente escapou por uma rachadura no anel de vedação, perfurando o tanque de combustível principal em uma fração de segundo. O hidrogênio e o oxigênio líquidos se misturaram e explodiram, destruindo o ônibus espacial instantaneamente. Chernobyl. O acidente no reator nuclear de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, foi o mais grave já ocorrido na indústria de energia nuclear. O reator foi destruído e quantidades consideráveis de material radioativo foram liberados ao meio ambiente. O acidente causou a morte em poucas semanas de 30 trabalhadores e ferimentos por radiação em mais de 100 outros. Em resposta, as autoridades evacuaram cerca de 115 mil pessoas das áreas ao redor do reator e, posteriormente, realocaram cerca de 220 mil pessoas da Bielorrússia, Federação Russa e Ucrânia. O acidente causou graves perturbações sociais e psicológicas na vida dos afetados e vastas perdas econômicas em toda a região. Grandes áreas dos 3 países foram contaminadas com materiais radioativos, e os radionuclídeos da liberação de Chernobyl foram mensuráveis em todos os países do hemisfério norte. 11 de setembro. Os ataques de 11 de setembro foram uma série de sequestros de aviões comerciais e atentados suicidas cometidos em 2001 por 19 militantes associados ao grupo extremista islâmico Al-Qaeda contra alvos nos Estados Unidos. São considerados os ataques terroristas mais mortais em solo americano na história dos Estados Unidos. Naquele fatídico dia, 2 aviões se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, causando o colapso de ambas. Um terceiro avião colidiu com o Pentágono, nos arredores de Washington. O 4º avião caiu na zona rural de Pensilvânia, depois que a tripulação e os passageiros atacaram os terroristas a bordo, impedindo-o de atingir outro alvo que se acredita ser a Casa Branca. Os ataques causaram um grande número de mortes e destruição e desencadearam um enorme esforço dos Estados Unidos para combater o terrorismo. Cerca de 2.750 pessoas foram mortas em Nova York, 184 no Pentágono e 40 na Pensilvânia. Todos os 19 terroristas morreram. A polícia e os bombeiros de Nova York também sofreram perdas, mais de 400 morreram. Após o Talibã se recusar a entregar o mentor dos ataques, Osama Bin Laden, a Operação Liberdade Duradoura começou oficialmente em 7 de outubro de 2001, com bombardeios americanos e britânicos contra as forças do Al-Qaeda e do Talibã no Afeganistão. Inicialmente, o Talibã foi removido do poder e a Al-Qaeda ficou seriamente prejudicada, mas as forças aliadas lidaram continuamente com a persistente insurgência do Talibã, a reconstrução da infraestrutura e a corrupção no Exército Nacional Afegão, na Polícia Nacional Afegã e na Polícia da Fronteira Afegã. Bin Laden ficaria escondido por quase 10 anos. Em 2 de maio de 2011, a Marinha dos Estados Unidos lançou um ataque noturno ao complexo de Bin Laden, no Paquistão, matando o líder da Al-Qaeda.
a Operação Liberdade Duradoura terminou oficialmente em 28 de dezembro de 2014, embora as forças de coalizão permaneceram em terra para auxiliar no treinamento das forças de segurança afegãs. As tropas americanas deixaram o Afeganistão em agosto de 2021. Fukushima. Após um grande terremoto, um tsunami de 15 metros de altura desativou o fornecimento de energia e o resfriamento de 3 reatores de Fukushima Daiichi, causando um acidente nuclear que começou em 11 de março de 2011. Todos os 3 núcleos derreteram nos 3 primeiros dias. O acidente foi classificado como nível 7 da escala internacional de eventos nucleares e radiológicos, devido às altas liberações radioativas entre os dias 4 e 6. Todos os 4 reatores de Fukushima Daiichi foram desativados devido aos danos causados pelo acidente. Após 2 semanas, os 3 reatores, unidade 1 a 3, estavam estáveis com a adição de água e, em julho, estavam sendo resfriados com água reciclada da nova estação de tratamento. A condição de desligamento a frio oficial foi anunciada em meados de dezembro. Além do resfriamento, a tarefa básica em andamento era evitar a liberação de materiais radioativos, particularmente na água contaminada que vazava das 3 unidades. Essa tarefa ganhou destaque na mídia em agosto de 2013. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas de suas casas como medida preventiva. O nervosismo do governo atrasou o retorno de muitas pessoas. Dados oficiais mostram que houve 2.313 mortes relacionadas ao desastre entre os evacuados da prefeitura de Fukushima. Essas perdas se somam a cerca de 19.500 que foram mortas pelo terremoto ou tsunami. Hindenburg. Em 1936 e 37, o Zeppelin Hindenburg era a maneira mais rápida de se viajar entre os Estados Unidos e a Europa. O LZ-129 Hindenburg deslumbrou o mundo como o mais recente de uma série de avanços no transporte transoceânico. Em 1936, o ano em que o Hindenburg voou pela primeira vez, o navio Queen Mary atingiu a velocidade de 30 nós, mas ainda levava cerca de 5 dias para transportar mercadorias e passageiros da Europa para a América. Enquanto o Queen Mary navegava no oceano, o Hindenburg transportava passageiros de uma costa a outra em questão de horas. A travessia mais rápida do dirigível durou apenas 43 horas. 2 dias para a Europa ostentavam os folhetos e cartazes do Hindenburg. Em contraste com seus rivais no oceano, nenhum passageiro do Hindenburg jamais se queixou de enjoo. O Zeppelin oferecia serviços de frete seguros e pontuais. Cargas com prazos apertados incluíam animais vivos, alimentos perecíveis, flores, produtos farmacêuticos, filmes, máquinas e instrumentos técnicos, obras de arte, joias, brinquedos e utensílios domésticos. O Hindenburg também transportava grandes objetos de valor, como automóveis, pianos e até aviões. O Zeppelin realizou 62 voos bem-sucedidos antes de seu terrível fim, em 6 de maio de 1937. Em menos de 1 minuto, desde o primeiro incêndio, as chamas reduziram o Hindenburg a uma pilha de vigas retorcidas e chamuscadas no aeródromo de Lakehurst. Assim que a estrutura chamuscada do Hindenburg pousou no chão, os socorristas começaram a transportar os sobreviventes para o dispensário da estação aérea, utilizando todos os veículos disponíveis, até mesmo caminhões de bagagens e as limusines que aguardavam para transportar os passageiros para fora do aeródromo. O histórico impecável da segurança do Zeppelin, 27 anos de operações de voo civil sem uma única fatalidade de passageiros, se dissipou nas cinzas. No final, 13 dos 36 passageiros, 22 dos 61 tripulantes e um membro da equipe civil em solo perderam a vida no desastre. A causa do acidente nunca foi determinada, embora muitas hipóteses tenham sido propostas. Peste Negra. Em outubro de 1347, um navio veio da Crimeia e da Ásia e atracou em Messina, na Sicília. A bordo do navio não estavam apenas marinheiros, mas também ratos. Os animais trouxeram consigo a peste negra, ou bubônica. Relatos que chegaram à Europa sobre a doença indicavam que 20 milhões de pessoas haviam morrido na Ásia. As melhores estimativas atuais são de que pelo menos 25 milhões de pessoas morreram na Europa, entre 1347 e 1352. Isso representava quase 40% da população. Metade da população de Paris, de 100 mil pessoas, morreu. Na Itália, a população de Florença foi reduzida de 120 mil habitantes em 1338 para 50 mil em 1351. A peste foi um desastre, praticamente inigualável nos anais da história registrada, e levou 150 anos para a população da Europa se recuperar.
O traje do médico da peste consistia em um sobretudo que ia até os tornozelos, uma máscara com um bico de pássaro preenchida com substâncias de cheiro doce ou forte, além de luvas e botas. A máscara tinha aberturas de vidro para os olhos. Tiras prendiam o bico à frente do nariz do médico, que tinha 2 pequenos orifícios nasais e era uma espécie de respirador. O bico podia conter flores secas, rosas ou cravos, ervas, como hortelã, especiarias, cânfora ou uma esponja de vinagre. O objetivo da máscara era remover os maus odores, considerados a principal causa da doença na época. Os médicos acreditavam que as ervas neutralizariam os hedores da peste e impediriam que se infectassem. O traje incluía um chapéu de couro, de abas largas, para indicar sua profissão. Eles usavam bengalas de madeira para indicar áreas que precisavam de atenção e para examinar os pacientes sem tocá-los. Holodomor. Em 1932 e 1933, milhões de ucranianos foram mortos no Holodomor, uma fome provocada arquitetada pelo governo soviético de Joseph Stalin. As principais vítimas do Holodomor, literalmente morte causada pela inanição, foram agricultores e aldeões rurais, que constituíam cerca de 80% da população da Ucrânia da década de 1930. Embora seja impossível determinar o número exato de vítimas do genocídio ucraniano, a maioria das estimativas varia aproximadamente entre 3,5 milhões a 7 milhões de pessoas. A Ucrânia, com seu histórico de resistência ao domínio soviético, era uma ameaça ao regime. Temendo que a oposição às suas políticas na Ucrânia pudesse se intensificar e possivelmente levar à secessão da Ucrânia na União Soviética, Stalin estabeleceu cotas de aquisição de grãos irrealisticamente altas. Essas cotas foram acompanhadas por outras medidas draconianas destinadas a eliminar uma parte significativa da nação ucraniana. Em agosto de 1932, o decreto 5 talos de grãos declarou que qualquer pessoa, mesmo uma criança, flagrada roubando qualquer produto de um campo coletivo, poderia ser fuzilada ou presa por roubar propriedade socialista. No início de 1933, cerca de 54 mil pessoas foram julgadas condenadas. Dessas, 2 mil foram executadas. Com o aumento da fome, um número crescente de agricultores deixou suas aldeias em busca de alimentos, fora da Ucrânia. Para garantir ainda mais que os agricultores ucranianos não deixassem as suas aldeias em busca de alimentos nas cidades, o governo soviético iniciou um sistema de passaportes internos, que eram negados aos agricultores para que não pudessem viajar ou obter uma passagem de trem sem permissão oficial. Na época de Holodomor, mais de 1/3 das aldeias da Ucrânia foram colocadas em listas negras, por não cumprirem as cotas de grãos. As aldeias incluídas na lista negra foram cercadas por tropas e os moradores foram impedidos de sair ou receber qualquer suprimento. Era essencialmente uma sentença de morte coletiva. Para garantir que essas novas leis fossem rigorosamente aplicadas, grupos e ativistas organizados pelo Partido Comunista foram enviados para o campo. Enquanto os ucranianos morriam, o Estado soviético extraiu 4,27 milhões de toneladas de grãos na Ucrânia em 1932, o suficiente para alimentar pelo menos 12 milhões de pessoas por um ano inteiro. Registros soviéticos mostraram que, em janeiro de 1933, havia reservas de grãos suficientes na Rússia para alimentar bem mais de 10 milhões de pessoas. Se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.